O trabalho realizado no bloco ao longo da inclinação, realizado pela componente da força da gravidade ao longo do deslocamento, é dado pelo produto simples da força gravitacional ao longo do eixo x, vezes o deslocamento da força ao longo do eixo x. Vimos que a componente da força gravitacional ao longo do eixo x é mg seno θ. E o deslocamento da força se relaciona pela altura de queda e o seno do ângulo. Δx é h sobre seno de θ. Ao realizar esse produto, seno de θ cancela. E temos que o trabalho é simplesmente igual ao produto m vezes g vezes h. Isto é, a magnitude da força-peso vezes a altura de queda. Isso faz sentido, porque é o componente x da força da gravidade que causa o deslocamento do bloco e faz todo o trabalho nele, variando a energia cinética. As forças na direção y, que é a componente normal da força de contato, e a componente y da força-peso, não causam deslocamento e, portanto, não realizam trabalho sobre o bloco. Do mesmo modo, posso pensar que as componentes da força de contato, que é a força normal ao longo do eixo y, e a componente da força-peso ao longo do eixo y, são perpendiculares ao deslocamento da força. Veja que esse vetor força é perpendicular ao vetor deslocamento da força. Veja que esse vetor força também é perpendicular ao deslocamento da força. Assim não realizam trabalho, porque o trabalho é dado por um produto escalar de dois vetores. Como esses dois vetores são perpendiculares, eu posso dizer que o trabalho da força normal é igual a zero e o trabalho da componente da força gravitacional também é igual a zero. Mas existe uma outra forma de calcular o trabalho da força-peso, que é considerar justamente a força-peso. Não a componente y, não a componente x, mas o próprio vetor peso. Recordando que esse vetor peso está orientado ao longo da vertical, ao longo do deslocamento do bloco na vertical, que é h. Isto é, eu posso calcular o trabalho como um produto da força gravitacional na direção do deslocamento ao longo da vertical, que é a altura h. A força gravitacional é simplesmente m vezes g, vezes a altura h. Então, adotando dois sistemas diferentes, nós chegamos ao mesmo resultado. Os resultados na física independem da escolha do referencial que você obteve. Ao lado esquerdo, eu obtive a equação do trabalho a partir do referencial x e y, e à direita eu obtive o trabalho a partir de um outro referencial, onde o eixo y está justamente na vertical, isto é, paralelo ao cateto do triângulo, paralelo à altura de queda. Eu estou lhe mostrando várias formas de se calcular o trabalho realizado por forças que provocam um deslocamento de um dado objeto ao longo de uma dada direção. Aqui vou mostrar uma terceira forma, além das duas anteriores que acabamos de ver, que é a partir da própria definição do produto escalar. O trabalho pode ser definido a partir de um produto escalar de dois vetores. A escalar b é igual a magnitude A vezes a magnitude B vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Na nossa configuração, os vetores são o vetor peso, que é a força gravitacional que a Terra exerce no bloco, e o vetor deslocamento da força, que está ao longo do eixo x. O trabalho é o produto escalar desses dois vetores. Aqui está, força gravitacional, que a Terra exerce no bloco, produto escalar, o deslocamento da força. A magnitude do trabalho é a magnitude da força-peso, vezes a magnitude do vetor deslocamento da força, que é Δxf, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que é φ. Note que a magnitude do vetor de deslocamento ΔRF é igual a Δxf, pois ΔRF está ao longo do eixo x. Mas sabemos que o deslocamento da força se relaciona à altura de queda e o seno do ângulo. Portanto, o trabalho da força-peso será a força-peso, que é igual a m vezes g, vezes o deslocamento da força, que é h sobre seno θ, vezes cosseno de φ. Mas nesse exemplo, o ângulo φ pode ser escrito como π sobre 2 menos θ. Veja que o ângulo φ compreende um triângulo retângulo, de tal forma que o seu valor
é igual ao ângulo π sobre 2, que o vetor força faz com a base do triângulo, menos θ. Então, o cosseno de φ é cosseno de π sobre 2 menos θ, que por sua vez é igual a seno de θ. Logo, o trabalho da força da gravidade é igual a m vezes g, h seno θ vezes seno θ. Com o cancelamento de seno θ, obtemos o resultado esperado, que o trabalho é igual a mgh. O problema se resumiu ao produto usual da força-peso pelo deslocamento na vertical. Veja que o vetor peso tem a direção desse deslocamento ao longo da vertical. As superfícies inclinadas, mesmo que tortuosas, podem ser aproximadas por uma série de superfícies inclinadas. O trabalho da força-peso, da força gravitacional, para deslocamentos ao longo da horizontal é nulo, porque a força gravitacional é perpendicular ao vetor de deslocamento ao longo da horizontal. O trabalho resultante somente contabiliza o trabalho da força-peso, que está na vertical, ao longo dos deslocamentos da queda, que também estão ao longo da vertical, ao longo dos deslocamentos ΔY. Note que para cada força-peso multiplicada por ΔY, eu posso escrever que o trabalho total será a força gravitacional, que é constante, vezes o ΔY1, mais a força gravitacional vezes o ΔY2, e assim sucessivamente. Lembrando que ΔY1 mais ΔY2 mais ΔY3 mais ΔY4 é o ΔY total, é a altura de queda. Então, o trabalho da força gravitacional será o produto da força-peso, que é a constante, vezes a altura de queda ΔY. Para obter uma melhor aproximação, podemos dividir essa superfície em mais superfícies inclinadas, em mais escadinhas. Mas cada vez que vemos que o trabalho total realizado no bloco é igual a mgh. Esse resultado é uma consequência direta da propriedade do produto escalar de dois vetores. O produto escalar nos diz que somente o componente da força paralela ao deslocamento contribui para o trabalho. Vejamos, a força gravitacional está ao longo do eixo y. Posso escrever que ela é a magnitude da força gravitacional ao longo do eixo j. E o deslocamento da força, Rf, é a soma das suas componentes, ΔX na direção i, mais ΔY na direção j. O produto escalar de j com i é igual a zero, pois fazem 90 graus. Logo, o trabalho da força gravitacional será a componente vertical da força-peso, produto escalar, vezes o deslocamento ao longo da força-peso. Ou que o trabalho é simplesmente o produto da força gravitacional vezes o deslocamento da força ao longo da vertical, ΔY, que é o resultado anterior.